Olá, pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live debatendo a REURB aqui dentro do canal do Acesso à Terra Urbanizada. A gente reforça que essa live é uma realização aí da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFES, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom, gente, a gente chegou hoje, né, no mês de julho, entramos aí no segundo semestre, oficialmente de 2021, e essa live de hoje representa a última dessa temporada, tá certo? Da temporada, porque outras lives virão na sequência. Hoje nós vamos debater a REURB, aí, a regulamentação e estruturação dos municípios aplicados à REURB. Mas antes de entrar aqui no tema propriamente e convidar aqui os nossos convidados, de apresentar os nossos convidados, vamos para os nossos recados de sempre, tá certo? Então vamos lá. Primeiro recado, vou só pegar aqui os meus informes, né, a gente sempre, ao longo dessas lives, sempre veio pedindo, né, para vocês tirarem foto aí, fazerem prints das apresentações, das aulas, das explicações aqui dos nossos tutores, e sempre marcar se possível. Então, hoje não seria diferente. Então, todos aí estão convidados a fazer um print, de repente fazer uma foto aí, postar nas redes sociais e marcar a gente. Marcar é muito importante. @Terra Urbanizada. Marque a gente e também segue a gente, tá bom? @Terra Urbanizada lá no Instagram. Curta aí a nossa live, dá o seu joinha, de repente compartilha aí para um conhecido, colega, amigo seu, tá certo? Que a turma do marketing gosta demais. Belezinha? Bom, gente, mais um recado importante aqui, a turma 2, atenção, turma 2. Entramos aí na última semana de curso. Atenção, turma 2. Os alunos têm até o dia 12 de julho para finalizarem o material. Portanto, até a próxima segunda-feira, né? Isso mesmo. Até a próxima segunda-feira para finalizar o material. Então, não deixem de acessar todos os módulos, tá certo? Marcar aí as caixinhas após o final das atividades e, ao final, também responder a pesquisa para emitir o certificado. Nós lembramos também que para obter o certificado, tá bom? É necessário atingir nota 7 em todos os módulos. Caso isso não aconteça, o aluno tem a opção de refazer, ok? Outra informação é que na turma 1 foram aí contemplados, foram emitidos 300 certificados, olha aí, da coisa legal. Temos até uma arte preparada aí, 300 certificados entregues, e isso aí é um número muito significativo para a gente que faz aqui a coordenação, né, o núcleo do acesso à terra urbanizada. Parabéns aí a toda a turma, todos os integrantes dessa turma 1, mais de 300 certificados emitidos, parabéns mesmo, receba aí os nossos aplausos a todos aí que concluíram. Parabéns também a toda a equipe aí que preparou o material, isso do Núcleo de Pesquisa e Extensão, da UFESA, os nossos bolsistas, professores, supervisores, tutores. Valeu mesmo, turma, vocês estão de parabéns aí pelo resultado obtido através do esforço e dedicação de cada um. Estamos muito orgulhosos. Bom, e por último, né, a gente sempre lembra que dá para acessar tudo isso do tablet, do celular, do seu smartphone. É só baixar o Moodle app, depois colocar o endereço regularizaçãoead.com/Moodle, tá certo? regularizaçãoead.com/Moodle, ok? Esse é o endereço. E no primeiro acesso, o login e a senha são os números do CPF, tá bom? Bom, recado dado, né? Vamos aqui à apresentação dos nossos convidados para essa live de hoje, né? Hoje, terça-feira, dia 6 de julho. Vamos lá, Lucas, colocando aqui os nossos convidados. Hoje a nossa live vai ter como tema regulamentação e estruturação dos municípios aplicados à REURB. Então vamos aqui apresentar os nossos convidados. Lucas, vamos colocá-los aqui na nossa tela para a gente mostrar aqui ao pessoal quem está com a gente hoje, quem vai debater a REURB nessa noite de terça-feira, né? Está aqui com a gente o Márcio Sakai, que é tutor especializado em regularização fundiária, o Flávio Tavares, que é pesquisador do Núcleo do Acesso à Terra, e também Igor Jordão, tutor especializado em regularização fundiária. Igor, que esteve na semana passada e que vem reforçar novamente a live de hoje. Começar pelo Igor. Igor, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa live. Boa noite, Carlos, boa noite a todos e todas aí que estão participando dessa live. Você continua em Recife, não é isso? Isso, continua em Recife. Muito perfeito. Bem.
Obrigado, Igor, pela sua participação. Flávio Tavares, seja bem-vindo também. Boa noite, tudo bem? Oi, Carlos, boa noite a você, boa noite aos colegas que estão aqui, dividindo a mesa hoje e todo mundo que está nos assistindo. É uma honra estar aqui na live do Acesso à Terra Urbanizada. Você hoje está onde? Falando de onde, Flávio? Eu falo de João Pessoa, na Paraíba, vizinho de Igor. Perfeito, exatamente, vizinho nosso também. Márcio Sakai, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carlos, obrigado. É uma honra fazer parte desse projeto tão interessante, tão importante para a sociedade. Eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha aí, legal. Está lá na região ali do Cerrado, do Pantanal. Então, seja bem-vindo, receba o nosso abraço, tá certo? Tá frio por aí, Márcio? A gente está acompanhando aí. Estava frio, começou a esquentar um pouquinho. Então, pronto. Tranquilo, então. Então, pessoal, ó, vamos aqui debater a REURB. Para você que está aí acompanhando, chegando agora, a live começa agora, tá certo? E o tema, mais uma vez, é regulamentação e estruturação dos municípios aplicados à REURB. Então, eu vou deixar agora aqui a sala com os nossos convidados, com o Márcio, o Flávio e também com o Igor Jordão. No final, eu volto para a gente se despedir. Até já, pessoal. Vamos lá, pessoal. A gente vai debater hoje a regulamentação e a estruturação dos municípios aplicada à REURB, né, com uma visão das normas, da administração e da formação da equipe, respectivamente, na fala aqui dos três membros dessa live. Pode passar o slide, Lucas, por favor. É importante frisar que esse novo marco legal, a 13465 de 2017, ela é uma norma federal que contempla várias saídas e soluções para a regularização fundiária. Talvez seja, sim, a norma mais completa que o país já teve nesse sentido. Muitos municípios que ainda não construíram seus marcos legais municipais ou suas regulamentações municipais, elas conseguem aplicar a 13465 imediatamente, mesmo com esse vácuo legislativo da sua esfera pública, né? E, pois bem, mas a gente sabe que existem várias situações, várias realidades de municípios que trazem uma maior complexidade, e uns são mais complexos do que os outros. Então, o município que se lançar a construir uma nova regulamentação municipal, ele tem que trazer esse caráter de auxiliar a aplicação da 13465, né? E uma saída que a gente pode trazer aqui nessa live é que a lei municipal, o seu regulamento, né, ou seja, esse novo marco legal, ele pode tratar tanto do arranjo institucional, né, tanto dos procedimentos internos, bem como dos parâmetros urbanísticos para as suas regularizações fundiárias, né. É importante também ressaltar que as normas municipais que vierem daqui por diante, ela tem que tratar especialmente da instalação da capacidade dos municípios para processar a REURB. Ela vai trazer também um aspecto da reestruturação da administração pública, ou seja, qual vai ser a secretaria líder que vai atuar na instauração das REURBs, ou se vai ser um conjunto de secretarias, se vai ser uma autarquia ou uma empresa pública, e também outros regulamentos, né? Pode passar, por favor, Lucas. Então, um novo marco legal municipal da regularização, ele pode trazer um programa de regularização fundiária. E dentro desse programa, a gente pode contemplar alguns assuntos muito importantes para que o município ele consiga ter êxito, né, nas suas REURBs, né? Então, um aspecto aqui que a gente trouxe seria a definição local, ou seja, a definição municipal do que seria um núcleo urbano informal consolidado. A 13465, ela traz aspectos mais gerais, mas nada impede que o município ele complemente essa visão. Aí, um exemplo aqui que a gente pode trazer seria as comunidades tradicionais, né, como quilombolas, aldeias indígenas, vila de pescadores. Alguns municípios litorâneos, por exemplo, ele pode definir como um núcleo urbano informal consolidado aquelas vilas de pescadores que estão
ribeirinhos, a rios ou próximos a praias, não é? Ou algumas aldeias indígenas, que é algo comum no interior do Nordeste, na região norte do Brasil. Também no Nordeste é muito comum a existência de quilombolas. Também é bem comum no estado de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Um outro aspecto também da definição local, do que seria um núcleo, seria a instituição, a definição, digamos assim, de uma lei municipal, dentro dessa lei municipal que vai estabelecer o programa de regularização fundiária, que são os imóveis especiais de interesse social, né? Algumas moradias centrais, ou mesmo em lugares mais periféricos das cidades, nós temos a ocupação, seja por movimento social, ou mesmo por uma ocupação espontânea de prédios públicos ou privados abandonados, e aí ele pode entender aquele prédio, que pode ter mais de 2 pavimentos, 3, 4, às vezes são prédios públicos até de 10 pavimentos, como um núcleo urbano informal consolidado, né? E apontando aí, digamos assim, um objeto para ser regularizado, né? Há também a questão das aldeias e das vilas operárias. As vilas operárias são muito comuns nas grandes capitais do Brasil, que sofreram um processo de industrialização, e os descendentes ou outros que adquiriram posse ou propriedade, eles continuam indo nessas vilas, boa parte delas são descaracterizadas, né, do ponto de vista arquitetônico histórico, né, mas é uma realidade em algumas zonas industriais ativas ou desativadas, né? E também nesse espaço de definição local do núcleo, é importante também que o município ele aproveite para definir a renda, né? Se ele vai estabelecer a renda mínima para classificar a modalidade da REURB entre social ou interesse ou específico, né? Se vai ser os 5 salários mínimos estabelecidos pelas normas federais, ou se ela vai estabelecer um quantitativo menor, 2 ou 3 salários mínimos, por exemplo, né? Um outro conteúdo também que esse programa pode trazer seria a criação de uma comissão especial de regularização fundiária, que essa comissão ela poderia trazer uma composição tendo representantes dos municípios, do poder público local, óbvio, e também do cartório da circunscrição que está aquele núcleo, né, e estabelecer a metodologia. Na live passada, a gente apontou isso como uma saída para a criação prévia da metodologia da criação do cadastro, era alinhar as atividades junto com o cartório de imóveis, para ver se, além do que a lei prevê, ele vai exigir, digamos assim, alguma informação prévia que possa ser aproveitada naquele momento. Então, essa comissão especial seria uma ideia muito interessante para estar nesse programa, né? Seria um espaço institucional, né? Contaria com representantes, né, do poder público, do cartório da própria comunidade que vai ser regularizada, e eles podem, desde já, antes mesmo de começar as operações, definir uma nova metodologia para a REURB que vai se seguir. Há também a questão do cadastro, foi debatido na live passada, ou seja, esse programa ele pode definir quem o que é que se caracteriza como ocupante, quem seria esse ocupante, como identificar o ocupante, quais são os documentos necessários que a equipe técnica social ela vai exigir na hora de fazer o cadastro desse ocupante, e bem como o beneficiário, ou seja, aquele que vai ser beneficiado na REURB, a quem vai ser titulado. Pode estabelecer ali umas regras para colocar o nome preferencialmente da mulher, por exemplo, né? Um outro aspecto que esse programa municipal ele pode trazer seria o aperfeiçoamento do processo administrativo ou procedimento mesmo, né? A lei, quando trata, por exemplo, na sua fase inicial, que seria a segunda etapa, né, após a abertura da notificação, ele trata apenas da notificação por AR ou por edital. Mas todo mundo sabe que em cidades muito pequenas, de 5, 15, 20 mil habitantes, é possível você fazer essa notificação pessoal, né? A exemplo do que manda já o Código de Processo Civil. Há também a possibilidade, nesse processo administrativo, estabelecer um critério para a elaboração da decisão e aprovação da REURB. Se essa aprovação ela vai ser do modo colegiado, né, dentro da própria comissão, por exemplo, ou vai ser dada por um órgão ou uma diretoria específica dentro da sua estrutura municipal. Também há a possibilidade, na etapa do projeto de regularização, para além do artigo
dos critérios mínimos estabelecidos no artigo 35 e 36, o município ele trazia alguns elementos novos, né, para a elaboração desse projeto. A gente sabe, por exemplo, que o Brasil é um país continental, existem cidades com várias realidades, e aí nós temos, a exemplo de Salvador e Olinda, e as cidades mineiras, que são cidades em que o urbanismo de morro é muito presente, já outras elas contam com uma topografia mais plana, né, como, por exemplo, João Pessoa, ou um pedaço de Recife, né, ou mesmo Porto Alegre ou Curitiba, né, nas áreas centrais. Então, esse projeto ele pode trazer alguns critérios a mais, né? A lei municipal ele pode trazer alguns elementos a mais na elaboração desse projeto, tendo em vista essas realidades locais. Uma coisa aqui também interessante que vale ressaltar, que seria também uma chance, uma possibilidade de se criar o que nós chamamos de banco de terras. Bom, esse nome é um nome fantasia, não é verdade, mas que seria mais, na verdade, um novo cadastro de terras para o município. Então, seria também uma oportunidade desse banco, se instituir esse banco de terras e depois ser regulamentado por um decreto ou uma portaria, né, para que possa fazer um inventário das terras públicas municipais, estaduais ou da União que estão dentro do perímetro municipal. Essas terras servem de um valioso ativo, estoque tanto para a regularização fundiária, mas bem como para a política urbana em geral do município. Um aspecto também importante, quando for tratado desse ponto, seria a oportunidade de se criar também um cadastro dos imóveis públicos. Então, ao criar esse espaço legal, o município ele pode empreender ações para inventariar todos os imóveis públicos municipais e ver ali qual que se presta para destinar não só para a habitação de interesse social, com políticas novas, como um aluguel social, ou a uma doação, como aqueles outros que já estão ocupados por população de baixa renda para destinar à abertura da REURB-S, por exemplo, né? Bem como também tratar a sua gestão. Próximo ponto, por favor, Lucas. Próximo slide. O anterior, por favor. Aqui eu acho que... Pronto. O município, ele, para além de criar uma nova lei que contempla essa política de regularização fundiária como um marco legal municipal, ele também vai ter que adaptar outras normas esparsas de caráter urbanístico dentro sobre a ótica da 13465. Perdão, Lucas, é o próximo mesmo. Pronto, aí. E aí a gente trouxe aqui alguns instrumentos da política urbana que ela vai ter que ser harmonizada, digamos assim, não só com o novo marco legal municipal, bem como com a 13465. Mas, mais uma vez, lembrando que a 13465 é uma lei que contempla quase todas as saídas para se finalizar uma regularização fundiária. E os municípios que não têm lei específica, eles não precisam ficar desesperados, porque a lei federal ela é auto-aplicável e tem uma eficácia dos instrumentos. Ela vem se mostrando que os instrumentos jurídicos têm uma eficácia plena em relação à REURB. E, voltando a essa questão das alterações das normas esparsas, né, seriam alterações normativas das outras leis municipais que têm uma temática transversal com a REURB, nós temos aqui alguns aspectos, como, por exemplo, o Conselho da Cidade, né? Todas as capitais, elas têm isso bem estruturado, né? E há uma replicação nesse modelo que é praticamente igual para essas grandes cidades, que, para além do Conselho, você vai ter uma Câmara Técnica, né, de habitação, interesse social e ou regularização fundiária. E esse espaço, ele pode ser o locus condutor das diretrizes e da política urbana para a regularização fundiária. Um outro aspecto também que merece atenção da nossa parte seria o Plano Local da Habitação de Interesse Social. Esse plano local é um documento, é um instrumento, né, que ele é dividido praticamente em duas partes, né, que seria um diagnóstico e um plano de ação. Então, nesse diagnóstico, ele vai apontar, por exemplo, dentre outras questões,
o déficit qualitativo, ou seja, quais são as unidades habitacionais que estão irregulares na cidade. E o plano de ação, ele vai trazer elementos ou estratégias para enfrentar esse déficit qualitativo. Quais são as saídas que, dentro da ótica do planejamento urbano, que podem ser solucionadas, né? Também há o plano diretor, que, se possível, seria importante para as cidades que faça essa alteração, essa harmonização com a lei federal. Os planos diretores, ele trata do macroplanejamento urbano da cidade, ele vai trazer diretrizes gerais desse planejamento urbano, bem como diretrizes gerais da própria regularização fundiária, né? Ele vai trazer também a possibilidade de se criar planos urbanísticos específicos, bem como prever o instrumento das leis. Há também a questão das leis orçamentárias, né, e outras, ou seja, quem vai financiar, quais são as operações contábeis e financeiras que vão ser destinadas para a regularização fundiária. E aí seria importante, dentro da PPA, do plano plurianual, dentro do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias municipais, ela prevê essa questão da dotação orçamentária, né, e também é uma chance dele ver até outros instrumentos, né, como convênios com o Estado, com a União, a questão dos repasses de orçamentos e verbas, né, que o município ele pode receber. Mas, para isso, é importante que ele crie uma lei específica para criar um fundo específico para a regularização fundiária. Esse fundo para a regularização fundiária, ele pode estar também previsto em um artigo do plano diretor e ser regulamentado por um decreto municipal, um decreto específico, né, para aquele fundo. E nesse decreto, ele vai trazer, por exemplo, questões como a receita, né, a fonte, a origem, a gestão, as operações contábeis para prestação de conta e o agente financeiro, ou seja, o agente que vai operacionalizar, qual vai ser a secretaria que vai fazer o repasse da verba nas contratações. Pode passar, por favor, o próximo slide. Então, continuando nesse debate aqui sobre a harmonização das leis na regulamentação da REURB no âmbito municipal, eu coloquei aqui mais outras 4 normas que é interessante a gente ressaltar, né, que seria justamente a adaptação da lei de uso e ocupação do solo, né? A gente sabe que nessa lei é um espaço muito, muito propício, por exemplo, para se definir o zoneamento da cidade. O zoneamento também ele está presente no plano diretor, né? Mas a lei de uso e ocupação do solo ele aprofunda essas regras, né? Inclusive, ela institui as regras específicas para a criação das ZEIs, que são as zonas especiais de interesse social. Como é sabido, a 13465 ela não define, né, a necessidade de transformar um núcleo ou a área em ZEIs para se regularizar, para abrir uma REURB. Não é uma condição sine qua non. Mas as ZEIs, sim, é um instrumento muito importante para a regularização fundiária, né? E aí, nessa lei de uso e ocupação do solo, que nós comumente chamamos de LUS, né, ela vai trazer também requisitos e transformações dessas leis, e bem como os novos parâmetros urbanísticos, né? O artigo 13465, no artigo 3536, para além do projeto de regularização fundiária, ele trouxe também critérios mínimos, é muito importante a gente salientar isso, ele trouxe critérios mínimos para o projeto urbanísticos e para a questão das infraestruturas mínimas, né? E aí, de acordo com a especificidade local, a lei de uso e ocupação do solo pode trazer os parâmetros das leis para a regularização. Isso aí tem um rebate muito interessante, como, por exemplo, na lei municipal de parcelamento do solo, né? Porque a gente sabe que nessa etapa de projeto você vai parcelar o solo e vai dar unidades jurídicas autônomas para cada unidade habitacional. Então, alguns municípios têm esse regramento até em um código próprio, que é o Código Municipal de Parcelamento, né? Alguns têm um nome como loteamento e desmembramento também acompanhando, né, no caput da lei, e ela vai trazer esses parâmetros, como, por exemplo, a área mínima ou a área máxima do tamanho do lote para se regularizar. A lei, ela dispensa, a lei federal, ela dispensa, por exemplo, né? Mas aí é importante que o município, ela defina esses parâmetros, né, no momento da aprovação das plantas. Em Recife, por exemplo, existe a lei do Preseis, que estabelece que o lote mínimo ele tem que conter 18 metros quadrados e o máximo 40, né, dentro da regularização fundiária em áreas ZEIs. Então,
Ele também pode trazer outros critérios de remembramento, bem como de desmembramento, vale ressaltar, mesmo não estando aí no slide, como é que vai se dar essa questão dos remembramentos e desmembramentos dentro das REURBs, né? E bem como também a destinação de áreas verdes e de áreas públicas, né? Porque o mapa temático na etapa do projeto de regularização, ali, ele vai trazer esses elementos de área verde e de área pública, e é um momento até para você fazer, a depender do caso concreto, uma compensação urbanística. Então, ele pode trazer essas regras, né? E utilizar os instrumentos do Estatuto da Cidade. Trouxe aqui também uma questão de novas regulamentações, porque a gente, como houve já numa live anterior, né, aqui na UFESA, houve um debate sobre o direito real de laje e o condomínio urbano simples. Esses dois institutos, digamos assim, o primeiro que é um direito real e o segundo é uma forma de titular, eles não são aplicados unicamente no âmbito da REURB só. Então, o município ele pode trazer esses critérios de regulamentação, né, para regularização do direito real de laje e do condomínio urbano simples, bem como para habites, alvarás e licenças. É importante ressaltar que, tanto em conjunto habitacional como no direito real de laje, dispensa essa questão dos habites, né, para proceder à abertura do registro para a abertura de matrícula no registro de imóveis dessas moradias, sendo necessário apenas um atestado. Mas algum município ele pode decidir criar uma regra mais simples, né, simplificar o rito e, enfim, e adentrar nessa temática para dar mais segurança, edilícia, na regularização desses dois instrumentos, por exemplo, né? E também os códigos ambientais municipais. É possível, sim, a gente regularizar alguns núcleos que estão em área de APP, por exemplo, né, observando o que dispõe o artigo 64 e 65 do Código Florestal, né, sendo para REURB-E e REURB-S e REURB-E especificamente. E esses códigos ambientais municipais, seria muito interessante que ele entrasse em harmonia com a norma federal, a Lei Geral de Regularização, e especialmente quando se tratar das regularizações que serão feitas em áreas de APP, em unidades de conservação e ou nas reservas florestais. Pronto. Fechou, Pode passar, Igor? ponto final. Ok. Agora é Flávio que vai falar, vou passar aqui a fala para Flávio. Joia. Bom, primeiro, obrigado aí pelo começo da explanação. Acho que foi bem importante para a gente abrir com esse contexto introdutório que Igor coloca, né, com todo um marco, né, no campo do município, né, no âmbito local, do que é que se pode fazer, e expressar que, assim, na diversidade que a gente tem aqui hoje da live, Igor, eu e Márcio, a gente tentou colocar um pouco o panorama que a gente tem em escalas, né, do Brasil, visto que o curso alcança aí uma série de municípios diversos. E Igor, por exemplo, fala aí do Recife, que é uma metrópole, né, uma cidade bem importante no Nordeste do Brasil. E o Márcio também transita aí entre as cidades médias e pequenas, né? E eu tenho uma experiência recente, e aí já passando também, que eu acho que é importante a gente apresentar um pouco esse contexto, né, onde cada um fala, em gestão local, municipal, de cidades de pequeno porte. Eu fui gestor público como secretário de planejamento do município aqui na Paraíba, na região metropolitana de João Pessoa, que é a capital, o município de Conde, com cerca de 25 mil habitantes. E eu acho que é importante porque, enfim, esses municípios que a gente tem no Brasil, a maior parte deles tem essa realidade, né? A gente tem 90,6% dos municípios brasileiros com até 50 mil habitantes. Eu acho que é importante a gente trazer um pouco desde essa perspectiva, né? E essa é uma perspectiva que chama muito a atenção, né, da maioria dos alunos, inclusive, porque o que a gente tem tratado, em geral, né, na literatura acadêmica, até mesmo na mídia, são exemplos que estão, às vezes, na maioria das vezes, distantes dessa realidade comum, essa realidade diária da maioria das cidades, né? O contexto metropolitano é um contexto
de poucos municípios no nosso país. Então, eu queria falar desde esse contexto também. E antes de entrar especificamente nisso, eu queria colocar, né, que eu sou arquiteto e urbanista, e além desse trabalho que eu tive ao longo dos últimos 4 anos, de 17 a 20, né, na Secretaria de Planejamento, eu faço parte do Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui do Departamento da Paraíba, e da Rede BR Cidades, que são 2 entidades importantes que enfim, trabalham em 2 eixos, né, da política urbana e convergem. Eu acho que eu queria trazer alguns outros elementos que a gente, a partir da REURB, vai tentando enlaçar também dentro da construção de uma política urbana municipal de forma sólida e consistente. Eu acho que isso é muito importante quando a gente está tratando de REURB, né? E como o tema hoje, né, é a regulamentação e a estruturação dos municípios, eu acho importante a gente falar um pouco enquanto política pública, porque como o Igor muito bem falou, a lei de REURB, né, federal, ela é auto-aplicável, né? Ela tem, enfim, um município que não tem regramentos básicos, até ele consegue aplicar de forma muito autônoma. Isso é importante, claro, mas é importante também a gente entender a perspectiva da política pública, né? A política pública é aquela que tem continuidade, é aquela que a gente consegue gerar ali no município, independente de gestões, né, que são passageiras, ter uma continuidade como política de Estado. E eu acho que isso é importante quando a gente fala de poder local de gestão pública municipal, para a gente estruturar isso de modo que esses processos possam ter continuidades na gestão. Então, eu queria apresentar um pouco também desse contexto do território, né? Porque o Conde, por ser um município da região metropolitana, tem muita interação, né, com a capital, óbvio, essa dinâmica, mas esses municípios de periferia, vamos dizer assim, da capital, eles são muito periferizados mesmo, tem uma ocupação clandestina muito forte, né? É óbvio que tem uma relação que as pessoas, a habitação, né, é mais barata, a terra é mais barata nesses locais, ou então a própria fragilidade da legislação leva que as pessoas ocupem essas áreas de forma muito forte. Então, é importante a gente ter nessas regiões mecanismos fortes de regularização fundiária. A REURB vem para a gente ter uma política forte nesse âmbito. Mas aí, quando a gente fala de municípios pequenos, a gente coloca logo em questão, né? Tem uma série de fragilidades aí nos municípios pequenos. Primeiro, uma fragilidade que é a primeira que toca na cara dos gestores, né, no discurso, principalmente, enfim, dos prefeitos e das prefeitas, que é a baixa capacidade orçamentária, né? Os municípios pequenos, em geral, têm uma capacidade orçamentária muito aquém dos municípios de médio e grande porte, né? Que não tem outras fontes de financiamento, capacidade de conseguir, né, repasses de recursos e outras fontes de tributo municipal de forma mais forte. E aí, isso vocês já devem saber também, isso é muito, muito bom, muito importante, a REURB tem se disseminado muito, porque é um processo que a gente tem conseguido aplicar, né, nos municípios pequenos, com baixo custo, né, baixo orçamento, se a gente entender a política habitacional como um todo, né, de forma ampla, a gente entende que é uma política cara, que precisa de investimentos fortes do governo federal, mas a regularização fundiária não, a gente consegue ter isso com uma capacidade orçamentária mais reduzida. E outra coisa que eu acho que é importante a gente tocar também é que a questão administrativa, propriamente, né? Porque esses municípios, principalmente aqueles que estão mais distantes da capital, mais distantes dos polos de decisão, têm em geral uma baixa capacidade administrativa, né? Poucos servidores qualificados. Na verdade, de uma forma geral, poucos servidores públicos, né? A gente tem uma escassez muito grande de servidores nessas prefeituras. E quando a gente tem alguns, a gente não tem tantos servidores com qualificação nesse tipo de política, né, que é a política urbana. E quando a gente vai tratar da REURB, que é uma legislação muito recente, 2017, aí a gente vê que
até aquelas pessoas que, historicamente, né, são servidores que estavam atuando nesse processo, precisam ter uma atualização. E o próprio curso aqui que a gente está dando serve, né, de instrumento para essa atualização dos perfis, né, que a gente tem nas administrações. Mas é muito importante, aí é isso que eu queria colocar também, que é possível fazer alguns arranjos na administração pública local que a gente consiga estar atuando com esses profissionais de forma ágil e que, sim, é possível fazer a REURB. Eu queria passar um pouco esse recado, assim, de que, sim, é possível fazer, é simples fazer, e eu vou dar algumas dicas aí como foi a partir da nossa experiência. Hoje eu não estou mais na secretaria, mas eu estou atuando, inclusive, em consultorias de política urbana, de uma forma geral, e a gente tem visto que isso é um modelo que pode dar certo, né? A gente tem, no caso do município de Conde, uma secretaria de planejamento, que era a secretaria, vamos dizer assim, central, né, dentro dessa política urbana, e lá a gente tinha uma coordenadoria de habitação e uma coordenadoria de controle urbano, por exemplo. Né? Então, duas políticas fundamentais na REURB, né? A parte de licenciamento, de controle, né, do território, e aquela parte que pensa a política habitacional de forma estrutural. Então, o que é que a gente fez? A gente deixou lá quieto esses dois órgãos, vamos dizer assim, da secretaria, que já tem as suas estruturas, já tem os seus corpos de trabalho, e a gente começou a trabalhar dentro dessa perspectiva de cruzar esses conhecimentos, sem criar um órgão a mais específico para a REURB, né? A gente começou a fundir isso junto com o próprio cadastro técnico, que está vinculado ao controle urbano, e em criar dinâmicas de relacionamento entre essas equipes, fazendo reuniões periódicas, isso antes da gente, propriamente, instituir uma política municipal de REURB. Mas fazendo uma aproximação disso para a gente ver e começar a construir políticas de forma comum. E aí, antes disso, antes de falar um pouquinho especificamente dessa política que a gente criou, eu queria falar desse processo, do fruto desse processo. A gente começou a construir, por exemplo, a lei de zoneamento, que é uma lei importantíssima, o Igor colocou aqui, né? No caso do município de Conde, que é um município pequeno, ele sequer tinha lei de zoneamento, né? É um município que nunca teve esse tipo de legislação. Então, a gente achou por bem criar uma legislação para isso, né? Porque, embora não seja necessário, né, a instituição de ZEIS para a aplicação da REURB, eu acredito como fundamental, importante esse instrumento, porque a gente consegue, em termos de política urbana, ter visão, né, de território ampliada, e a gente consegue saber espacialmente onde estão aquelas áreas, esses núcleos urbanos informais no território, e a partir disso a gente consegue ir planejando isso de curto, médio prazo, quais processos a gente vai instaurar, né, de REURB. Então, fazer esse processo de construção de zoneamento de forma casada foi também muito, muito importante para o amadurecimento dessa equipe. E aí a gente instituiu as leis com isso, criamos também o conselho gestor, né, que vai gerir toda a política urbana. Então a gente ganha corpo também na cidade, a cidade que não tinha conselho, a cidade pequena, mas a gente começou a fortalecer as pessoas para participar desse conselho, e com isso a gente tem, né, fortalecimento comunitário, e com isso a gente também consegue aliados, né, dentro desse processo de REURB, e criamos, no caso do Conde, uma coisa que também é adicional à REURB, que é o Escritório Público de Assistência Técnica, o EPA, que a gente trabalhou em um dos eixos da assistência técnica, não é o foco aqui do trabalho, mas a assistência técnica tem como uma das suas veias, né, a política de regularização fundiária. Então, a gente, a partir desse escritório público, a gente conseguiu criar um programa, enfim, de regularização fundiária. No caso do Conde, a gente editou um decreto que implementou o programa municipal Chão de Direito, e esse decreto nada mais é do que aquele que Igor colocou, um procedimental, né? A gente resolveu que não ia avançar muito nas questões, porque a gente já tinha uma lei de zoneamento que construímos, já tem muita coisa auto-aplicável. O que a gente fez no nosso decreto foi fazer um procedimental, né? Como esse rito, né, da REURB vai se seguir dentro da estrutura administrativa. Então, a gente começou a pensar
que o que é aquela coordenadoria de habitação, o que é aquela coordenadoria de controle urbano, e onde vai chegar o processo, onde ele vai tramitar, onde ele vai ser aprovado, para que a gente possa também deixar um certo legado para as futuras gestões, como está sendo o caso agora. Então, isso é muito importante, a gente definir esses ritos, né? E o que consistiu propriamente essa equipe, né? A gente fez um GT, a gente pegou pessoas que já estavam ali naquelas duas coordenadorias e criou um grupo de trabalho de pessoas, de servidores daqueles dois polos ali. Como tem muitos arquitetos, tem geógrafos, geotecnólogos, basicamente, né, dentro desse grupo de trabalho desses dois campos, e a gente resolveu colocar para esse grupo de trabalho um advogado específico. Essa foi nossa única, vamos dizer assim, aquisição externa. A gente colocou um advogado para coordenar o processo todo, para que a gente não ficasse dependente no rito ordinário, né, do dia a dia, da procuradoria do município, né, para que a gente pudesse ter toda essa fala, todo esse diálogo interno à secretaria, as coisas pudessem andar mais rápido. É óbvio que em determinada parte do processo a procuradoria avaliza determinadas decisões, mas a gente tem um fluxo mais rápido interno à secretaria, com esse advogado coordenando o processo na própria secretaria. Bom, gente, eu queria passar assim, de uma forma bem breve assim, um pouco dessa nossa experiência. O tempo é curto, mas a gente está aqui para o debate, vai ter uma rodada final também para a gente discutir. O colega Márcio vai falar agora um pouco do contexto dele aí no Centro-Oeste e que, enfim, certamente vai ser complementar e eu fico à disposição para a gente debater um pouco mais em seguida. Um abraço. Obrigado, Flávio. Bom, antes de mais nada, eu sou o arquiteto Márcio Sakai, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aqui na cidade de Campo Grande temos uma população de 900 mil habitantes. É sempre importante colocar essa quantidade de população da cidade, porque isso é uma balança até para saber como que é a estrutura do município, das suas limitações e capacidade de montar uma equipe para poder regularizar. E o tema que eu vou trazer hoje é sobre estruturação da equipe da REURB. Então, um pouco da minha experiência, que eu atuei como diretor de regulação fundiária na Prefeitura de Campo Grande, no período de 2017 a 2020. Fui membro da Frente Parlamentar de Regulação Fundiária da Assembleia Legislativa e membro da Comissão de Regulação Fundiária da Prefeitura de Campo Grande. Então, com essa experiência, vou falar um pouquinho como foi essa estruturação da equipe da Prefeitura de Campo Grande, como um comparativo para poder saber como que é a dificuldade que a gente passa, as pessoas estão passando, né, os municípios têm essa dificuldade, então vou passar um pouquinho dessa experiência, tá? Então, e ao final, para concluir, vou falar um pouquinho também sobre algumas soluções práticas e criativas para tentar superar algumas adversidades no processo da regulação fundiária, né? Então, dentro das limitações de cada município, tem situações que vai ter várias adversidades, como a própria pandemia. Então, a gente tem que sempre buscar uma solução para tentar reverter e não ficar dependendo das circunstâncias para poder dar continuidade no processo. Bom, e para começar a fala, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe qual é a estrutura mínima necessária para promover a regulação fundiária? Então, essa é uma pergunta bem interessante que eu vou responder logo, né, ao final da minha fala, porque muitos perguntam como que eu posso começar uma equipe para poder regularizar na minha cidade, né? Então, vou dar um exemplo aqui de Campo Grande para começar, para vocês começarem a situar e entender como que funcionou aqui, para ter como experiência e referência também, né? Em 2017, aqui em Campo Grande não existia uma diretoria de regulação fundiária, era apenas uma divisão com 2, 3 funcionários, e em 2017 criou uma diretoria nova, que foi essa diretoria de regulação fundiária. Começou com 8 funcionários e ao final de 2020 já estavam com uma equipe de 21 funcionários. Então, foi uma equipe multidisciplinar com vários profissionais, advogados, engenheiros, arquitetos, topógrafos, assistente social, técnicos. Então, é uma equipe que foi construída para trabalhar exclusivamente na regulação fundiária. Então, algumas cidades não têm esse privilégio de construir uma diretoria ou um núcleo específico para regulação fundiária. Muitas cidades também criam até
grupos técnicos, utilizando um servidor de uma secretaria de assistência social, um servidor do jurídico, um servidor de habitação. Então, cada cidade vai ter a sua particularidade, né, sua diversidade, então, para poder tentar dar andamento na REURB. Não sei como te falar qual que seria o modelo mais adequado e ideal, né, então cabe cada um perceber, analisar qual que é o mais eficiente, né, a partir dos resultados, né. Como diz que o melhor discurso são os resultados, né. Então, aqui em Campo Grande, por exemplo, dentro dessa diretoria, existiam 3 divisões. A divisão de topografia, a divisão de projetos e a divisão de cadastro social, né. Então, a estrutura mínima necessária, por exemplo, topografia, né, precisa ter pelo menos um engenheiro agrimensor ou engenheiro civil ou arquiteto para poder assinar a RT pelo levantamento georreferenciado, né. Então, o mínimo que, ao meu ver, aqui em Campo Grande, o mínimo seria necessário era pelo menos 3 profissionais, porque a topografia fica lá, uma pessoa para cuidar da base, e se a pessoa não ficar cuidando da base, depende da cidade, você pode até passar outra pessoa e roubar o aparelho, né, a base. E é um aparelho muito caro, né, na faixa de 50 mil a 100 mil reais o aparelho do RTK, do GPS, né, que é uma exigência, que foi uma grande dificuldade na REURB dos municípios, é exatamente essa exigência da lei federal que exige que seja georreferenciado, né. Antes dessa lei federal, poderia ser feito a topografia apenas com a estação total. Né? Então, os municípios começaram a ter que se adequar a essa nova regulamentação, lei federal, para poder aplicar a REURB. Então, essa foi uma das grandes dificuldades da nossa própria cidade mesmo, assim como é de muitos municípios, né? Vou chegar nesse tema também. E a parte dos projetos de regulação fundiária, o mínimo necessário tem que ter um profissional para poder assinar o projeto, para aprovar na prefeitura. Então, o ideal talvez seria um profissional, mais 2 ou 3 profissionais para poder ter uma equipe que seja mais produtiva, né? Na parte de cadastro social, talvez a parte mais complexa de se falar, questão de número mínimo, porque cadastro social tem que ter um técnico social, porém, é uma situação que não é uma coisa tão exata como é uma topografia, como é um projeto. Porque o cadastro social depende não só dos servidores, depende muito da boa vontade também dos moradores, da ação que você vai fazer, mobilização comunitária, né? Então, qual o melhor sistema de cadastro? Se você vai fazer um cadastro, por exemplo, indo de casa em casa, com quantos funcionários você vai conseguir fazer isso? Uma área, por exemplo, de 100 famílias, né? Então, ou se você vai notificar para essas pessoas comparecerem à agência para levar as documentações e fazer o cadastro, ou, assim como na outra troca de experiências, né, uma pessoa comentou que tem uma cidade que faz o cadastro por videoconferência, né? Então, a gente tem que acabar se reinventando, achar uma solução criativa para tentar deixar mais eficiente todo o nosso trabalho, né? Então, ao final, vou falar um pouquinho sobre algumas soluções criativas, né? Então, isso que eu trago dessa quantidade são dentro da realidade de Campo Grande, né? Então, a gente sabe muito bem que nos municípios de menor porte, então, vai ter muito menos profissionais para poder montar essa equipe da prefeitura. Tem uma cidade aqui no interior que a arquiteta tem um profissional na cidade, né, que não é da prefeitura. Então, vai ter essa limitação de profissional habilitado na cidade mesmo. Então, acaba sendo que o município refém dessa situação de poder promover a regulação fundiária, porque o próprio município não tem uma estrutura mínima necessária para poder regularizar, né? Então, tem situações que o município do interior, por exemplo, se não tiver um apoio do Estado para fazer algum tipo de termo de cooperação, para ajudar com a mão de obra nesse sentido, ou outra alternativa seria simplesmente contratar, terceirizando empresas que já têm uma equipe multidisciplinar para poder executar, porque o próprio município, com as suas próprias pernas, não consegue caminhar, né? Então, dentro dessa estruturação da equipe de Campo Grande, na regulação fundiária, talvez o maior desafio não é nem a questão de você ter a equipe mínima necessária em cada divisão, né? Porque aqui nessas 3 divisões, o meu desafio dentro dessa diretoria com essas 3 divisões foi tornar
a diretoria como se fosse uma máquina que fosse que tivesse um ritmo mais fluido, mais constante em todo o processo, né? Porque é como se fosse uma máquina e cada divisão tem ritmos diferentes, né? Então, vou usar uma analogia aqui, é como se fosse a topografia, fosse uma pessoa que estivesse andando de uma moto, o setor de projetos, uma pessoa que esteja andando de bicicleta, e o pessoal do cadastro social, o pessoal que esteja correndo a pé. São ritmos diferentes, né? Então, se você colocar todas as divisões para trabalhar 5 dias por semana, a topografia, fazendo 5 levantamentos topográficos na semana, ele consegue fazer quase 500 famílias para poder regularizar, né? Então, a topografia ele é um ritmo muito mais rápido. Não que ele é um serviço mais fácil, mas ele é muito mais rápido porque é objetivo. Você vai lá, topografia, pega os pontos, é muito rápido, né? E a parte de projeto é um pouco mais demorado, porque você tem que elaborar o projeto, a parte técnica, levar para aprovação da prefeitura, então tem as devolutivas, análise, então tem todo esse trâmite também, que também não é tão demorado, mas é um pouco mais burocrático também, porque depende de outras prefeituras, pelo menos aqui de Campo Grande tem um setor que é específico de análise de projetos, e a parte social, que é um ritmo abaixo de outras divisões, porque depende muito das famílias, né? Então, por experiência, posso dizer que quando você vai no núcleo de mais de 100 famílias, você nunca vai conseguir cadastrar 100 famílias, né? A realidade é essa, porque vai ter pessoas que não têm nem documento, pessoas que não têm documento porque foi preso, a pessoa não está lá, está viajando em outro país, não sei o quê. Então, a porcentagem das pessoas que conseguem as informações do núcleo é sempre inferior, porque você vai ter que ser na insistência. Você vai, no primeiro momento, cadastrar as famílias, ou faz um mutirão, mas demora muito tempo para você poder ter o cadastro de um número mais considerável, né? Então, ao meu ver, a maior dificuldade de construir uma estrutura de regulação fundiária na prática é exatamente isso, você tentar conciliar as 3 divisões, né, as 3 etapas do processo da parte técnica, tentar criar um ritmo mais sinuoso, mais harmônico, mais constante para você, como fosse uma máquina. Tentar entrar no processo e começar, né, ser um ritmo constante, tentar resolver todos os processos de uma vez, para não ficar atolado no setor, parado, até chegar ao final, né? Então, isso causa uma bola de neve, então, trava todo o processo, né? Então, isso é uma grande dificuldade que eu tive nessa experiência como diretor, né, daqui de Campo Grande. Então, eu compartilho isso porque a questão de resolver estruturar uma equipe não é só questão de quantidade, né? Então, é questão de ritmos de cada trabalho técnico, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre soluções criativas, que são das 3 divisões, por exemplo, né? Porque eu falei da topografia, mas a realidade é o quê? Que 90% ou mais dos municípios não vai ter o RTK, o aparelho GPS. Para você fazer uma regulação completa, ela é exigida, tem que fazer o georreferenciamento. O aparelho não é barato, né? Então, como que você vai regularizar um processo que você não tem nenhum aparelho na prefeitura, na verdade? Então, aqui em Campo Grande, por exemplo, em 2017, quando montamos a estrutura da equipe para começar a RIUB, não tínhamos aparelho de GPS também. Como que nós fizemos? Começamos, por exemplo, fizemos um termo de cooperação com a Secretaria do Estado, que é a GRAER, que tinha equipamento e profissionais já sabiam mexer no aparelho, porque nossa equipe não sabia manusear o GPS, só sabia manusear a estação total, né? Então, fizemos termo de cooperação, mais para frente fizemos parceria com outra secretaria aqui da prefeitura que tinha o aparelho, né? Mas eles usavam, então nós fizemos essa parceria de periodicamente, uma vez por semana, ficar emprestando para a gente o aparelho para a gente poder destravar. E uma vez por semana é ótimo, já é suficiente para você tentar e ter um ritmo muito constante do processo, né? Então, o fato de uma prefeitura não ter o GPS não pode ser simplesmente um fator limitante, tem que procurar outras alternativas, tentar alugar, talvez, de alguma empresa também, ou terceirizar também, depende da sua realidade, né? Por exemplo, na parte de projeto, quando fazia transferência do georreferenciamento para o projeto, né?
existe um programa chamado Topométrica, né, que é um programa que facilita muito o trabalho desse projeto, que ele acho que o plano anual dele é R$1.000, mais ou menos, né? Então, o município, às vezes, não tem condições de pagar esse R$1.000 anual, né? Então, eu lembro muito bem uma situação que um engenheiro chegou e perguntou para mim, Sakai, dá para comprar esse programa? Né? É R$1.000. Cara, você sabe da realidade que é, né? Então, só se eu tirar do meu bolso. Aí falou assim, mas é que eu instalei lá o programa que é teste e dura 30 dias. Então tá bom. Aqui no nosso anexo, que tem a diretoria de revisão fundiária e a diretoria de habitação, o fundiário tinha 21 funcionários, e a de habitação tinha aproximadamente 15. Eu falei para ele, olha, nós temos mais de 30 funcionários aqui. Ou seja, nós temos mais de 30 CPFs para você fazer um cadastro, para você fazer um teste e tentar utilizar aí mais de 30 meses do programa, né? Cada mês você está usando um funcionário, um CPF diferente para você utilizar no programa. Entendeu? Então, tem horas que tem que usar isso, né? Um pouquinho de artimanha para poder tocar, né? E não ficar dependendo, não tem o programa, não vamos fazer. Né? Então, tem a pandemia, não vamos trabalhar. Né? Então, a gente tem que achar alguma solução. Então, acho que essa é a função do gestor à frente da equipe, é tentar achar uma solução criativa, se tem um obstáculo, tentar achar alguma coisa, né? Então, por exemplo, o sistema de cadastro, né? Nós temos, a prefeitura hoje tem um sistema de cadastro que é de um formato de Excel chamado Axis, que você coloca as informações e ao final ele gera uma listagem com as qualificações e já um campo com um profissional para assinar e já encaminhar direto do cartório. Né? E é um programa bem interessante que nós conseguimos esse programa porque foi um amigo, quer dizer, foi um marido de uma amiga da prefeitura que era um programador, né? Então a gente conversou com ele, então ele fez um favor para mim, criou um sistema que é muito útil para a gente, de forma gratuita, né? Que é o sistema que foi aplicado hoje. Entendeu? Então, porque o ideal não seria isso, um programa do Axis. Talvez o ideal seria você ter um programador e criar, por exemplo, um sistema na nuvem, cadastro em tempo real. Claro que seria talvez o mais ideal, né? Mas dentro das condições da realidade de cada município, você faz como pode, né? Então, se você não tem sistema de cadastro, você pode simplesmente usar na planilha de Excel. É mais trabalhoso? Né? Mas isso não pode ser um fator limitante para você falar que não pode cadastrar. Né? Então, você tem que ser ou vai na raça mesmo, ou você vai procurar alguma solução. Né? Então, cadastro durante a pandemia, por exemplo, que talvez é a maior dificuldade, né? Então, eu acho que a pandemia veio até para nos ensinar como você ser mais inteligente do que a pandemia, né? Tentar fazer um planejamento melhor e achar uma estratégia para você tentar dar continuidade ao processo, né? Então, fazer cadastro pelo WhatsApp, eles mandando informação pelo celular, né, tirando foto. Então, a gente tem que começar a se adaptar dentro da realidade. Hoje, todo mundo tem celular, né? Então, a gente tem que sempre tentar se atualizar, utilizar as ferramentas que a gente tem na mão o mais fácil possível para facilitar para o morador, né? Às vezes, ele também que é baixa renda, ele consegue chegar, ele tem um custo para chegar até uma agência de habitação e tentar cadastrar, né? Ele perde trabalho, ele tem custo de Uber ou de ônibus, então acaba sendo inviável e acaba desistindo de ir. Se você facilita uma maneira de conseguir atender as documentações necessárias, você consegue tentar tornar mais efetivo, né? Então, eu sempre digo que tem que sempre procurar alguma solução, né? Então, a gente não pode ficar vendo essas dificuldades sempre como um fator limitante para os municípios, né? A gente sabe que os municípios do interior, claro, tem muitas limitações, equipe, material, equipamento, estrutura, mas não pode tornar isso como só um fator limitante para não poder dar continuidade. Exige muito da boa vontade e do esforço do próprio servidor, né? Tem que ter muita coragem também para enfrentamento, né? Porque você vai fazer uma coisa nova, então vai ter situações que você vai ter dúvidas se o que você está fazendo é certo ou não. Pesquisa e manda para frente, né? Arrisca, se errar, errou. Se errar, você não errou, você está aprendendo, né? Então, você tem que ter um pouco de coragem, dar o primeiro passo, né? Então,
eu sempre penso que a gente tem que ter um pouco de coragem, né, com um pouco de conhecimento também. Então, eu gostaria até de finalizar com uma frase que eu gosto muito, né, que é mais ou menos assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cortella. Muito obrigado. Bom, gente, vocês conseguem me ouvir de volta? Tudo bem. Eu queria agradecer aqui a participação do Igor, do Flávio, também aí as explanações do Márcio Sakai. Vamos trazer aqui algumas perguntas, né, do pessoal. Vou selecionar aqui a primeira para a gente interagir com a turma que está participando aqui da nossa live. Primeira pergunta, deixa eu selecionar aqui, da Stephanie. Como saber se há processos de ação possessória para algum imóvel do núcleo urbano a ser regularizado? A equipe técnica que está coordenando a REOB pode fazer uma busca dessas questões no Tribunal de Justiça do seu estado ou na Justiça Federal, do qual o seu estado faz parte. E até mesmo com moradores é possível, sim, quando você ter essas informações, né? Quando a equipe técnica ele vai para campo, ele consegue angariar essas informações, né? Agora, é importante salientar que se houver alguma ação possessória, teríamos aí dois caminhos: ou se resolveria essa questão da resolução extrajudicial dos conflitos, e a REOB é um espaço natural para isso, ou não teria como a gente proceder a essa regularização, porque está tendo um litígio se discutindo essa questão da posse. Beleza, então, gente, essa foi a única pergunta aqui registrada pelos nossos comentários, olha aí. Mas é isso, se aparecer algum aqui, a gente vai abrir agora o espaço para as considerações finais de vocês, tá certo? Tanto do Igor, como do Flávio, como do Márcio, e a gente volta na sequência. Igor, suas considerações finais aí, o nosso agradecimento de antemão. Bom, pessoal, é isso aí, fico muito feliz de participar dessa live com Márcio, com Flávio, né, e com a equipe da UFESA. Eu espero que vocês aí tenham aproveitado o curso, todas as lives que a plataforma tem a oferecer, né, sobre um aspecto, cada um vem com uma visão diferente, um com um aspecto jurídico, outro de gestão, outro com um olhar do urbanista. Então, o que é legal é isso, né, essa visão multidisciplinar, interdisciplinar da regularização. E o próprio curso de regularização da UFESA, ele traz tutores, né, com essas especificidades, né, cada um na sua área, e ao mesmo tempo dialogando e contribuindo com essa nova política. Tranquilo, obrigado, Igor. Abraço aí para toda a turma de Recife, Pernambuco, a nossa saudação a todo o povo pernambucano. Flávio Tavares, vamos sair de Pernambuco e agora para Paraíba, subir um pouquinho, né, Flávio? Chegar até João Pessoa, né, Jampa, né, terra boa, gostosa. Para as suas considerações, obrigado, Flávio, também pela sua contribuição aqui nessa noite de live. Eu que agradeço, eu queria agradecer e aproveitar esse momento aqui na última live, muito bom estar aqui na última live para encerrar e, enfim, se despedir também dos colegas que tanto, enfim, contribuíram, ajudaram aí na construção do aprofundamento, né, e da difusão, sobretudo, dessa importante lei, né, do REUB no Brasil inteiro, né. Parabenizar todo mundo que promoveu esse curso, agradecer aos colegas tutores, aos nossos supervisores, Filomeno e Daniele, que, enfim, foram sensacionais. Acho que os alunos certamente puderam ter um conteúdo riquíssimo, assim, muita gente com diversidade regional muito boa, isso é importante, essa diversidade regional é essencial para a gente reconhecer o Brasil, não só desde as capitais, não só desde o Sudeste. O curso se propôs e conseguiu, acho, ter um excelente nível. Obrigado a todos os alunos e alunas que, enfim, participaram desse momento. Foi uma honra para mim muito grande. Então, um abraço a todos, boa noite. Obrigado, Flávio, obrigado a todos. Aí o pessoal está bem comentando aí, parabenizando pela live, dizendo que foi excelente, né? Obrigado, Flávio, mais uma vez. Márcio Sakai, obrigado também pela sua participação. Não conheço Mato Grosso do Sul, mas um dia eu conhecerei aí. Vou chegar aí à região de Bonito, ver o que essa terra maravilhosa tem. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Carlos. Você está convidado para vir para cá. Bom, eu também gostaria de agradecer ao FERS, a Terra Urbanizada,
MDR, pela grande oportunidade. Foi uma honra poder participar desse projeto tão importante que é essa capacitação dos profissionais em regulação fundiária. Um assunto tão importante que está conseguindo atingir o Brasil todo, né, dentro das suas características, suas particularidades. Então, para mim, é uma honra imensa, e principalmente por estar ao lado dos colegas tutores que são gabaritadíssimos, né? Então, a gente aprende muito com os colegas também, principalmente. Então, é uma honra de fazer parte desse elenco tão qualificado. Obrigado. Show, obrigado, Márcio. Grande abraço também para o povo aí do Mato Grosso do Sul, sul Mato Grossense, né? Gente, obrigado mais uma vez pela participação de todos, tá certo? A gente encerra a nossa live, a nossa temporada de lives, né? Mas a gente vai aqui combinar, fazer uma reunião, um planejamento para outras lives, né? Uma nova temporada via aí, também com novas turmas, tá certo? Para você que acompanhou essas lives aí durante esses meses, aí desde abril que a gente está aqui nessa rotina, cada semana trazendo uma live para debater a REURB com temas específicos, a nossa gratidão, a nossa saudação, fica ligado na gente, tá certo? Acesse o nosso conteúdo, terraurbanizada.com, segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @terraurbanizada, que vem aí mais lives, mais conteúdo. É só seguir a gente para ficar antenado, para ficar por dentro do que virá, tá certo? Grande abraço a todos, obrigado mais uma vez aos convidados, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.